Ah. Vamos lá. Olá para você aí do Face, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. Estamos vendo aqui, o Instagram sempre dá esse probleminha sempre de conexão, ele quer entrar, mas não entra, a gente resolve isso já com ele, né? Não se preocupe, vamos que vamos, a gente cancela e começa de novo. No Instagram. Olá, Jorge Nicola, dia 5, tô aí, Lorena, com você, hein? Um abraço a todos. Vamos começar de novo aqui, pronto. Agora ao vivo, iniciar transmissão. E é um prazer muito grande que eu estou aqui no consultório de doutora Nelma Botti, psicóloga junguiana. E é um prazer muito grande, muito obrigada, Nelma, por me receber aqui. E nós vamos bater um papo de um assunto muito sério. Eu vou resolver esse problema do Instagram antes de resolver o problema sério nosso. Aqui, porque vou cancelar a outra máquina aqui. Muito bem. Nelma, psicóloga há quantos anos? Deixa eu só apresentar você um pouquinho aqui. Tem que falar mesmo quantos anos? Uns 23, não é? Um pouquinho mais, o inverso, assim, tipo 32. Tá Olha bom? que delícia! 32 anos já? 32 para 33. Olha que maravilha! Eu sou da turma de 86. São Paulo? São Paulo. São Paulo. Oh, delícia! Escute, de 86, 2016, 2019, mudou muita coisa nesse trato com o ser humano? O ser humano mudou, o trato mudou? Não. O que aconteceu? Eu acho que o trato talvez tenha mudado, porque nós mudamos sempre, né? Eu acho que a mudança do ser humano sempre está acontecendo. Agora, o mundo mudou muito, né? Esses 30 anos, a gente falar em 30 anos, vamos falar de 10 anos, é mais fácil. 10 últimos anos já mudou muita coisa. Foi rápido, não foi? Muito rápido. A velocidade do salto, porque a gente lembra a mudança dos anos 80 para 90, tinha um período longo, você falava, nossa, 10 anos, dos anos 80 para os anos 90. Só que quando você entra nesse século, dos anos 2000 para 2019, a mudança de coisa é a tecnologia. Nós aqui estamos com 3 máquinas, gente. Tem três máquinas aqui e ela mexendo com uma habilidade incrível, né? Quase. Ontem eu entrevistei uma adolescente de 13 anos, ela ia fazendo para mim. Então, isso é melhor, não vai ser o caso. Não. É impressionante, não vou ajudar né? Muito. Impressionante. Então, agora, essa tecnologia tem a ver mesmo com essa mudança nossa? Olha, se você pensar a evolução enquanto saber, enquanto ganho, né, com as descobertas, com as inovações, eu acho que é nosso, que é humano, né? Foi um ser humano que fez isso. Só que é como se a nossa máquina aqui, a nossa pessoa, demora mais tempo para assimilar. Então, vamos falar, que acho que a gente vai falar um pouquinho hoje, do que é esse mau uso da tecnologia. Porque o que vai acontecer? Ela é fantástica, nós estamos aqui conversando com uma porção de pessoas, interagindo, sabendo quem está ouvindo aqui que a gente está falando. Então, isso é ótimo, né? Mas nós ainda não temos sabedoria suficiente para saber como usar. E não sabemos ainda como a gente ensina as nossas crianças e nossos adolescentes a utilizar essa tecnologia. Ou seja, o ser humano hoje, nós estamos não pensando, nós estamos reagindo a isso só? A impressão, às vezes, que é uma reação, mas por não saber. Assim, eu não sei, eu sempre brinco que assim, eu sabia... Mas, Nelma, como é que a gente expõe? Porque a gente está se expondo aqui na internet, as pessoas se expõem o tempo inteiro e escrevem o que acham, o que pensam e tudo mais. Mas será que dá tempo para saber? Será que é isso que eu estou escrevendo, o que eu estou achando é o correto, é o certo? Então, porque não deu tempo de você... Sabe aquela coisa de quando você escreve, você pensa o que você escreveu, sente o que o outro sentiria,
Se estivesse lendo aquilo, não dá tempo. Porque quando você pensou o que você tinha escrito, você já deu enter e já foi. Já está no mundo. Já foi. Então, é muito rápido para a forma como nós processamos. Nós não processamos ainda, o nosso cérebro não tem evolução suficiente para processar essa tecnologia na mesma velocidade. Não existe. Isso tem um exemplo que eu falo que assim, falando dos anos, né, voltando, dos anos 90 a gente assistia filme, mesmo falando aí, voltando com as crianças, filme de criança era assistido em VHS, fita, né, para quem não conhece e está nos ouvindo, ou muitos que conhecem, aquela fita enorme que você tinha que rebobinar para devolver no vídeo e tudo mais. Enquanto estava nesse tipo de mídia, que era o VHS, eu conseguia assistir todos os filmes, até alguns que eu não conhecia, eu assistia antes das crianças. Certo. Dava tempo. Dava tempo. Porque era um filme que vinha, ou um novo que foi lançado, tinha um tempo para isso. Passou os anos 90, entrou, que aí no final dos 90 já tinha o DVD, começou a entrar, a imagem era 1000 vezes melhor, sempre foi, Blu-ray e tudo mais, começou já a ficar mais difícil de você acompanhar, porque aí a oferta é maior. Com a entrada da internet nos últimos 10 anos, lembra do início? Ela veio com mais força? Que veio com mais força, e os vídeos, e começaram o volume de informação, porque nenhuma criança hoje pensa que você pode pegar um DVD para assistir. Ela nem sabe o que é DVD, não sabe mais o que é DVD. Assim como as que nasceram depois do ano 2000, nunca viram uma fita cassete, uma fita de VHS. Então, gente, isso são menos de 20 anos atrás, agora. Né? Em 10 anos, DVD, essas crianças que nasceram nos anos 2010, DVD também não sabem o que é. Não sabe. Outro dia eu quis nos últimos 10 anos. Então, assim, percebe a velocidade? E aí nós, adultos, que já passamos por todos esses tipos de tecnologia, ficamos encarregados de como é que a gente passa isso para eles. Nessa velocidade que nós, adultos, não sabemos muito o que fazer com isso. A gente não sabe o que fazer, né? Não sabe. Mas tem uma coisa que acho que todo mundo a gente sabe. Não pode, porque é daqui pra frente, é isso. Mesmo porque eu não vou tirar de mim, você vai tirar de você? A tecnologia, o celular, o Como tablet. É que nós vamos viver isso aqui hoje? Não dá. Então, mas tem eu acho que é uma regrinha básica, né, que aí já todos os nossos avós, bisavós e antepassados já diziam. Criar filho dá trabalho. Não dá? Dá. Aliás, viver dá trabalho, não é? Viver dá trabalho. Viver dá trabalho. E tem efeito colateral. Não é? Tem então, mais viver. essa. Então, criar, na verdade, dá trabalho e gera problema. Quando a gente fala assim, mas adolescente, ai meu Deus, que problema. Qualquer filho, qualquer adolescente tem que dar problema. Eu fico perguntando, se lembre quando você era adolescente. O que você sentiu? O que você pensou? Sim, o que você viveu, Ana Lívia? Você nunca deu nenhum problema? Não. Ainda mais eu, não posso nem falar. Não é? Então, mas assim, é esperado que dê problema, certo? É que se alguém vier e me falar que uma criança, ou o seu filho, criança, adolescente, pré-adolescente, o que seja, não, ele não dá trabalho nenhum, nunca me deu trabalho, nunca, sempre foi bonzinho, eu vou ligar o alerta amarelo. Eu tenho medo de criança assim, né? Olha, tem uma pergunta do nosso ouvinte assim, não podemos misturar a tecnologia dos últimos anos com as mudanças de valores, respeito e tratamento entre as pessoas. Essa mudança é da falta de ter acabado a matéria-prima da vida? Qual é a matéria, Ernesto? A matéria o que? A família, pai e mãe? Que é isso que eu estou falando, que a educação, na verdade, que é isso que é o mais trabalhoso, isso não depende da tecnologia. A tecnologia evoluiu pela nossa inteligência, que a gente precisava dela. Não é? Você mesmo falou que
Se você não se adapta ao novo, às coisas novas, que a gente para de viver. Então, tem que precisa estar junto. Agora, esses valores e o que nós ainda precisamos enquanto humano, né? Você precisa sentir o outro, você precisa da pele, né? Precisa do cheiro toque, da pessoa. Então, e aí quando você acaba usando a tecnologia, tudo isso que a gente tem hoje, só para se comunicar ou só para se relacionar através da tecnologia, você perde um lado. Tem pesquisas mostrando que as pessoas estão vivendo cada vez mais solitárias por conta disso. Sim. Tem então, 5 mil amigos na internet e não consegue sair de casa para encontrar com um. Sim, porque você tem o mundo inteiro. Como é que fica a cabeça de uma pessoa nisso, né? Então, esse eu acho que é um dos riscos, né? Que a gente ia falar da depressão, aí já entrando um pouquinho na questão. O nosso tema é a depressão. Não, mas a gente tem que dar uma voltinha. Por dar uma voltinha aqui. Porque aí a gente tinha comentado sobre quais são os riscos, né? Então, é um mau uso do que a gente tem. Então, a internet não é a culpada do aumento da depressão, porque o aumento da depressão no mundo é assustador. No Brasil é assustador, porque hoje você imaginar que em número de suicídio no Brasil, ele é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Terceira. Ele só perde para o mundo, no mundo ele é a segunda causa. Depressão? Depressão. Nós estamos falando disso. Depressão, que é um dos sintomas que levam ao suicídio. Olha só isso. Em mais de 90% dos casos de suicídio ou tentativa de suicídio, as pessoas estavam em depressão. Agora. Não tratadas. Não tratadas. Aí, a maioria duas perguntas. Causas se mudaram. Eu ia falar do nosso tempo. Porque eu sou antiga, do século passado. O meu também. Causas lá do século passado, causas de hoje. Mudaram muito essas causas e as pessoas ainda continuam não acreditando. Falam, eu estou em depressão. Então, as causas não são as causas que mudam, eu acho. Eu acho que as causas ambientais, se a gente pensar nas ambientais, mudaram. Só que existem causas aí que são genéticas, né? São biológicas, são as emocionais e são as do seu entorno. Que aí a gente estaria no social, no ambiente. Então, com essa velocidade que a gente estava falando da tecnologia, o nosso hardware, né? A nossa máquina não acompanha essa velocidade. E junto com essa velocidade de informação, de tecnologia, de tudo acontecendo, e você ter notícias do mundo inteiro, quer dizer, é muita informação que você não vai acompanhar e muita exigência. Você tem que responder sempre. Você tem que responder o tempo todo. Vide quando você não responde o WhatsApp e demorou 2, 3 minutos para responder o WhatsApp e a pessoa viu que você já viu. E você não respondeu. Até eu outro dia senti um negócio desse. Eu falei, meu Deus, e olha que eu não sou de ficar aqui nisso. Sim. Então, porque você tem que ter tudo imediato e aí não dá tempo, que é o que você falou. A pessoa escreveu e postou, ela nem pensou o que ela postou. Imagine. Ou seja, nós não temos tempo para elaborar nenhum sentimento, nenhuma emoção, nada. Então, e isso vai gerar, e acompanhando a isso, quer dizer, o aumento da pressão, essa velocidade de pensamento, que é absurda, que gera um cansaço muito maior, você fica cansado. O seu trabalho está o tempo inteiro te acompanhando. Fica. O trabalho, porque aí você se leva, então, ao mesmo tempo que o celular deu pra gente uma liberdade de ir e vir, e você está sempre sabendo, está conectado com alguém, mas aí você ficou escravo. Não é? E aí minutos, é mais uma exigência. Não é mais uma exigência? É mais uma. Você está falando, eu fico me lembrando
que antigamente uma moça, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo, ela mandava um recado para o fulano que ela estava afim dele e tal, se podiam se encontrar. Passava uma semana, passava duas, não tinha resposta. Sim, lembra disso? Passava três. E você se aguentava. E você se aguentava naquela espera. Sim. Só que agora você tem que fazer isso em segundos. Ou seja, não era existe angustiante, não era? Era, mas ninguém morria por causa disso, nem ficava morria. em depressão. Sim, assim como você não vai morrer se ele não responder em 5 minutos. Só que aí isso tudo é concentrado. É muito intenso hoje. É muito intenso. E aí você não tem esse tempo de elaborar. Então eu acho que falta muito esse tempo da gente parar. Né? Tanto que agora não é à toa que existe uma moda do fazer a comida. Não é? Quantos vídeos eu tenho do slow food, ou então você preparando o seu pão, preparando a sua comida. Porque é como se tem uma corrente do outro lado, tem aqui uma coisa correndo demais, uma velocidade, e do outro lado falando assim, olha, vamos parar. Respira um pouco, né? Vamos fazer a comida da vovó, vamos esperar a vovó fazer a comida. Agora as crianças estão entrando nesse mesmo esquema já de uma vez. Mas elas já nasceram, né? Com o touch já mexendo. Eu acho que nasceram com 2 chips a mais. Eu sempre falo, essas crianças nasceram com 2 chips a mais. Está faltando na gente. Isso mudou? Você tem um conhecimento de que mudou o funcionamento cerebral? Hoje a gente não tem ainda medida para isso. Né? Acho que não existe, por exemplo, um teste que tem essa diferença. Que você imaginar um teste, mesmo de inteligência, você tem um prazo de tempo e aí você tem que atualizar. Então, de 15 a 25 anos, existe uma atualização, porque senão ia estar todo mundo abaixo do QI, ou muito acima. Tá. Não é? Então, ele é atualizado também. Então, porque a gente atualiza temos... o nosso software. Sim, sim. E as crianças, realmente, a gente tem essa impressão. Quer dizer, como elas têm muito mais informação e também são estimuladas desde muito cedo. Então, é uma geração que tem uma estimulação aumentou. Agora, não significa que ela vai ser... A ansiedade de criança aumentou? Aumentou. Depressão em criança aumentou? Aumentou. A gente tem que, olha, até 1% em crianças em baixa idade, em pré-adolescentes você tem aí um índice entre as crianças aí no mundo, né? Já vai aumentando com a idade, a chegar em adolescentes, né, acima de 12 anos, você vai para casa dos 14%, 15%. É muita coisa. É muita São milhões, coisa. nós somos 14, 15%, nós estamos falando de milhões de crianças e adolescentes. Aqui a gente tem um outro dado que assim, de cada 5 adolescentes, 1 tem um problema na esfera da saúde mental. Opa! Sim. Opa! Seja ele qual for, a ansiedade, a depressão, outros problemas que acontecem também na adolescência. Porque a própria entrada, quer dizer, mudança de fase sempre gera um estresse. Verdade. Não é? Então, a criança começar a andar, ela gera estresse. Começar a falar, gera um estresse. Então, porque ela começa a ver o mundo de outro ângulo, de outra forma. E entender de outra forma. Você vai crescendo, vai chegando na adolescência, aquela etapa que a gente fala que o adolescente fica chato, né? Ou a péssima mania de chamar de aborrecente, como se a gente nunca tivesse sido adolescente, que eu acho terrível. Mas assim, é que a mudança é muito grande. Você pensar que a mudança hormonal é uma bomba atômica dentro deles. Nem faz. E aí, assim, eles têm que codificar tamanho físico com impressões, sentimentos e aquilo tudo junto e misturado. E os hormônios ululando. Nossa, estourando. Como é que a gente faz? Por isso que eu falei antes, quer dizer, não existe a gente pensar que vai ter uma criança ou um adolescente que não dê trabalho. Vai dar trabalho. Porque não quer ter trabalho, não faça filho. Isso, não tenha filho. Não tenha filho. Que vai dar, e o tempo inteiro ele vai precisar de um adulto de preferência, né, que seja pai e mãe, que seja responsável, que dê essa segurança para ele. Porque não adianta você fazer, mas eu tenho que ser amigo do meu filho. Sim, você tem que conversar. Mas o teu status é de pai, ou é de mãe, ou é de responsável por ele. Então você responde por ele. Isso.
Ele depende de você para algumas coisas. E o ser amigo não é aceitar absolutamente tudo que vem de lá, não é? Não, com certeza não. É. Não é aceitar tudo. O papel de pai e mãe é exatamente colocar limite, como estavam dizendo aqui a família antes. Ela fazia isso. Não vai. A gente chorava na cama quente. Nem por isso eu odiei meu pai. Né? Você odiou naquele momento. Naquele momento, fiquei com raiva dele, puta na vida com ele, mas pronto, passou. Então, e como adulto, você tem que saber ser odiado nessa hora. E diferenciar. Então, ele está com raiva, ele está gritando, tá, mas eu continuo sendo pai, continuo sendo a mãe e eu que sou... E continuo te amando. Continuo te amando do mesmo jeito. Exatamente. Não é? Porque, às vezes, a gente comete o outro erro, que assim, eu sou amigo, então eu tenho que explicar para ele porque eu estou dizendo não. Assim, explica, mas na versão reduzida. Para não dar muita brecha, não é? Para não perder o limite. Porque você fala, mas aí é muito radical, ele não vai saber. Eu falei, sim, mas é a mesma coisa quando a criança te pergunta, por onde nascem os bebês lá? A criança de 2 aninhos quer saber por onde nascem. Você vai explicar toda a anatomia, toda a fisiologia para ela? Não. Faz uma fantasia ali na hora, depois com o tempo, na hora certa, vai saber. Sim, você tem que saber qual é a pergunta para você dar uma resposta. Ô, Nelma, nós estamos batendo um papo com a psicóloga Nelma Bolt, e falando de depressão infantil. Os números são estarrecedores, vocês estão vendo aí, tanto de crianças como de adolescentes. No Brasil, 3ª causa de mortes entre 15 e 20 anos. E 29. E 29 anos. A primeira, com certeza, deve ser violência. Violência, né? Primeira violência. Infelizmente. Da segunda não, mas tem outras liberando doenças. arma vai aumentar, você sabe disso, né? Aumenta. Bem... você tendo uma arma... Mas o Senado... bloqueou ontem, graças ao bom Deus, bloqueou, e nós esperemos que os nossos deputados, aquele que você votou, né, diga não a esse absurdo. Bom, há quem ache que não é absurdo, mas fazer o quê? Não, tem coisas particulares, mas aí no geral, na verdade, se a gente está falando aqui que não sabemos usar um celular... Como é que a gente vai saber usar uma arma? Não é? Pensem nisso. Somos muito imaturos ainda. Sintomas das crianças. Sintoma. Então, criança pequena, vamos falar, criança aí dando uma idade, né? Pensar uma criança até 10 anos. Perdoe cortar você, Nelma, mas a gente liga assim, criança a alegria, depressão a tristeza. Como é que a gente pode... esses dois. Então, exatamente. Eu acho que essa é uma das dificuldades até para você diagnosticar. Ou até para o próprio pediatra, né? Que vai ser o primeiro, tá vendo? Ou a escolinha. Porque você não espera aquilo. Você pode nomear qualquer tipo de doença, mas a depressão não. Só que a gente precisa lembrar que assim, as primeiras etapas que a criança passa por uma depressão ou uma angústia, desde bebezinho. Bebês que ficam... por longo tempo, separados da mãe, mas aí não separados porque a mãe foi trabalhar, tá, gente? Separados porque ficaram sem a segurança materna, né? Ou tiveram um abandono, ou estão sozinhas. Você pode observar, ou quem trabalha com essas crianças, as crianças são mais quietas, não choram nem por fome, não choram por sono. É uma tristeza sem fim, não? Então, aí você nomeia isso como uma tristeza, mas que está ligada à questão do abandono. Então, tem trabalhos belíssimos e sofridos, né? Porque são crianças que vão ter sequelas daí para frente. Algumas, né, mais resilientes sobrevivem, mas existe. Isso eu posso falar de meses? Meses. Sim. Observem isso, gente. Ou crianças institucionalizadas, porque aí você não tem por exemplo, você imaginar numa instituição essa coisa do pegar a criança, o aconchego, o estar no colo, porque não precisa ser a mãe, tem que ser uma figura. O afeto, é o afeto. É o afeto. A figura de mãe, a maternagem faz falta. Então, se vai ser um homem, uma mulher, né, a enfermeira, a cuidadora, não importa. A criança precisa do contato físico. Nós, humanos, precisamos. A gente depende disso para sobreviver. Eu adoro. Você não gosta de abraço e beijo? Quem não? Adoro. Então, e a gente precisa. Né?
Agora, a criança, aí vamos imaginar, uma criança já em idade escolar, já aumenta o índice também de depressão, aumenta. Só que são crianças que elas não vão falar para você, eu estou triste. Quando elas falam, eu estou triste, é porque ou alguém negou alguma coisa, ou tirou um brinquedo. Então, vamos diferenciar já a tristeza de depressão. Mas aí a criança menor, aí o menor de 8, fase pré-escolar, escolar, ela vai ter outros sintomas, como dor. Então, se queixa muito de dor de cabeça, dor de barriga, ou dói as pernas. Sei. Né? E aí, uma mesmo criança mais queixosa. Mais queixosa, mas assim, não sem um sentido. É que às vezes até eles levam para o pediatra, vão ver se tem uma alergia ou o que está causando aquilo. Acho que tem que ser investigado, sim. Né? Tem um ouvinte dizendo que conhece crianças que se manifestaram a depressão com alergias. Também, é que são manifestações somáticas as crianças. Só que a gente não pode negligenciar, por exemplo, e falar assim, não, é uma depressão ou uma tristeza e não levar para o dermatologista. Você tem que resolver a questão da alergia. Então, porque aí pode ser uma somatização. Assim como a dor de barriga. Você precisa ver o que está acontecendo, né? Porque ela pode ter uma alergia ao leite, por exemplo. Pode. Não é? E isso aumentar. Mas tem que ficar atento se não é uma coisa que se repete muito. Então, a repetição, que aí é como a questão da tristeza, que a gente estava falando, né? Ficar triste é normal. A gente precisa ficar triste de vez em quando. Pessoal, eu sempre falo que alguém alegre demais, você tem uma alegria patológica, porque é até cansativo ficar junto com alguém alegre 100% do tempo. Você aguenta? Não aguenta, é muito. É muito. Menos. Então, tem períodos que você vai ter que oscilar. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu fui procurar um psiquiatra uma vez, não foi seu marido, para quem não sabe, ela é esposa do Arenales, psiquiatra, mas eu fui procurar e fui lá falar para ele, eu acho que eu estou em depressão, eu estou chorando muito, não sei o quê. Aí eu fui contando a história. Minha mãe tinha acabado de morrer. Ele falou, menina, vai embora, você está de luto. Então. Tem que ficar triste, tem que chorar. Sim. Mas você sabe que até o luto, olha, é incrível você ter lembrado do luto. Então, tem situações que você para ficar triste. É o momento de ficar triste, até você ali mastigar esse luto, entender, assimilar que ali você está órfã. Aceitar é duro. Porque mãe corta cordão umbilical, né? Pai não tem cordão, né? Mas é duro, dói também. Eu acho que a perdas de pessoas muito próximas é duro. Então você tem um período. Mas você sabe que o luto, até quando a pessoa está em luto, a gente nunca disse que ela está em depressão. Só que também é um sinal de alerta. Por quê? Você vai passar por esse luto, ele tem um tempo. Né? Que é lógico que não existe, não vou dizer, você tem 6 meses para o luto, ou você tem 1 ano. Não, cada pessoa vai ter um tempo. Então, tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos e ainda estão ali no luto. É um processo. Mas a atenção porque esse luto pode virar uma depressão? Pode. Então, hoje, né, os manuais aí de diagnóstico já falam de considerar, sim, o luto. Porque ele descartava a depressão. Agora eu volto para as crianças e transformo a palavra luto em perda. Perda. Pode provocar. Sim. O cachorrinho, o brinquedo, o amigo, a mudança de escola, que aí você perde professor, perde vínculos, ou a família tem. Não estou dizendo que não é para mudar. Você tem que mudar, porque a vida é dinâmica, são várias mudanças. Mas são períodos que a gente precisa estar atento. Porque aí você vai mudar um grupo da criança, você vai mudar algo que é familiar dela. Então, para ela é uma perda, sim. Ô, Nelma, e essas crianças que a gente vê e observam muito isso, são tão quietinhas e estão com o bendito celular na mão, o tablet, enfim. Me preocupa muito essas crianças quietinhas com o olho na tela. Então, esses ainda são... meu filho não dá trabalho nenhum, ele fica ali com o celular horas. Então, hoje, né, o que nós temos? Tem algum problema ou risco, né, como eu estava falando? Tem.
Tem porque assim, vamos lá, de novo frisando, o problema não é o celular, ou o tablet, ou o computador. Tá? Não é a máquina. A máquina é uma máquina. Assim como na nossa época era a televisão, tipo, sai da frente da televisão, vai brincar na rua. Não tinha isso? Tinha. A televisão é uma máquina, você vai lá e desliga. O celular você desliga. Ele tem botão para desligar. É o uso, né? É o uso. Então, o que a gente vai falar é do uso abusivo. Então, o uso abusivo que a gente está observando, acho que a Sociedade de Pediatria, de Psiquiatria Infantil, de Psicologia Infantil também está atenta, é que esse uso aumentado, tem lugares que onde se usa muito, chega a ser mais de 50 horas por semana, onde os jovens estão usando a tecnologia. É muito tempo? É muita coisa. E aí a gente fala, bom, o que vai acontecer com isso? É uma nova geração que você vai mexer? Então, isso ainda nós não sabemos porque eles estão nascendo agora. A gente não tem acompanhamento. Mas o que acontece hoje? Distúrbio do sono. Alteração do sono. Em crianças e adolescentes. É grave. É muito grave. Porque aí isso vai interferir com a alimentação, aumento da obesidade, com isolamento, aumenta, se ele é mais gordinho, piora o bullying na escola, e a privação do sono também diminui o rendimento escolar, claro. Né? Não há quem tenha esse direito sem sono. Né? Sem dormir, a sua atenção acabou. Quer dizer, uma noite sem dormir, você funciona bem no dia seguinte? De jeito nenhum. Então, várias noites, e aí tem a coisa do ficar, e é muito atrativo. Então, se você estiver jogando, eu sei porque se a gente ficar assistindo um filme, agora tem as séries, temporadas. Eu adoro. Aliás, tem uma para indicar para vocês, já. Que são hipnotizantes. A gente não vai indicar o Black Mirror. Não, Black Mirror não. Essa com a tecnologia é ótima. Então, mas tem isso, que a privação do sono é algo que a gente está muito preocupado. E olha, isso é simples, gente. Vocês vejam, eu ponho, agora não tem mais despertador, é o celular, o despertador. Sim. Aí eu estou começando a dormir e de repente falo, não liguei o despertador. Quando eu acendo a luz do celular, parece que acende um negócio no meu cérebro. Sim. E aí, de repente, eu que ia ver o despertador, já entro no WhatsApp, já começo a ler não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, não era nada disso. Volta o foco. Volta o foco. Era o despertador. E então, até voltar aquele soninho gostoso, já era. Acabou. Isso você adulta com seu cérebro amadurecido, já estabilizado, estável. Uma criança, um adolescente que ainda está em formação, você está num ritmo, aí você cai de novo e sobe. Aí vai no ritmo, cai de novo e sobe. Essa interferência a gente ainda não tem tanto material e estudo para estar dizendo o que vai acontecer daí para frente. Pode ser que a gente 50 anos no mínimo, né? Então, vai existir uma adaptação? Vai. Só que agora o que a gente tem em mãos e tem recebido muito na clínica, e aí para o Luiz também em psiquiatria infantil, são sérios problemas associados à privação do sono. E a privação do sono também é um indicador para uma possibilidade de depressão. Então, uma coisa puxa a outra. Sim, é um risco. Então, quando a gente fala risco, é mais ou menos assim, tipo, eu tenho na minha família diabetes, tá? Então, eu sei que se eu comer muito doce, o meu risco é maior de desenvolver. Né? Mesmo que eu não tivesse na família, eu teria um risco, mas só que sabendo, eu tenho um risco maior. Então, o que vai acontecer com essas crianças e adolescentes? Se você tem na família, vai aumentar o risco. Agora você fala, mas eu não tenho deprimidos, nem problemas de ansiedade na família, eu posso usar? É genética? Também. É hereditária? Também. É multifatorial. Ela é multifatorial, que é como o da diabetes. Pode ou não pode, dependendo de como você usa. Dependendo, é que, imagina se você já sabe, como eu exemplifiquei com diabetes, se eu já sei que eu tenho diabetes, aí eu fico lá, né, enfiando o pé na jaca no docinho. Eu estou cutucando o leão lá com um palitinho de dente na jaula, não é?
A probabilidade A aumenta. probabilidade aumenta. Muito, muito. Então, agora, se eu sei que o leão está lá, ele é maior que eu e ele pode me pegar, eu vou me prevenir, não vou? Claro. Então, em famílias que já existe alguns problemas de saúde mental, né, seja ele qual for, você precisa estar mais atento, porque o risco aumenta. Não significa que não exista risco, mesmo que você não saiba. Ah, mas na minha família não tem, então eu estou protegido? Não. Porque a privação do sono é também essa cutucada com palitinho no leão. Olhe, em suma, volta a boa e velha regra de família, de papai e mamãe falar não. Não. Você vai andar de bicicleta só meia hora por dia. Você vai ficar no celular só 1 hora por dia. Ele vai se descabelar, vai fazer Esses chantagem. dias eu vi uma matéria, dar celular para criança de 5 anos é o fim da picada, né? Eu contei uma lá em casa. Você daria o carro para uma criança de 5 anos? Não. Como é que você vai? Né? Crianças que têm uma agenda maior que a minha e que a sua. O que a gente faz com esses pobres coitados? Eles têm natação, eles têm inglês, eles têm judô, eles têm futebol, escolinha de futebol, eles têm... Ufa! Eu não sei quem leva. Papai e mamãe que leva? Tem alguns que falam mais que a criança não tem mais tempo de ser criança. Não tem, né? Não tem. Já tem um movimento que a gente sempre fala aqui nos nossos encontros, que assim, a criança fica mais em casa, e aí a gente pode entrar também da parte da depressão adolescente, que é o ficar dentro do quarto. Mas a criança fica mais em casa porque não tem mais a rua. Aqui as crianças não vão mais para a rua, a gente não anda mais na rua, a gente não anda na praça, a gente não sai mais na rua, você sai de carro. E era natural que a criança, ou principalmente o adolescente, fosse para a rua exatamente no movimento de eu quero conhecer o mundo. E, a princípio, para a criança, conhecer o mundo é abrir a porta de casa e saber quem são seus vizinhos, com quem ele está brincando. E aí você comete uma transgressão e vai para a rua do outro vizinho. Então, vai aumentando o seu mundo, natural, né? Você vai aumentando, porque é natural. Nós, quando estamos nos desenvolvendo e crescendo, você é curioso, você tem que ir atrás para conhecer, porque você tem esse desejo. Mas aí a gente fechou a rua, né? Por outras questões, saiu todo mundo mais em casa, e aí com o advento da tecnologia, esse mundo e essa rua está dentro do celular. Está dentro de casa. Só que sem querer, os pais não estão percebendo, ou nós não percebemos também, que já não é mais só a rua. E aí ele transgride para outra rua, para outra cidade, para outros assuntos e para outro assunto, porque essa rua se expandiu, que é isso que eu estava falando da velocidade. Ela se expandiu e tem o tamanho do mundo. Exatamente. Então você entra ali no YouTube, gente, é incrível isso, né? O fato da gente poder conversar com alguém que está lá em Tóquio agora, fantástico. Ótimo, maravilha. Não é? Só que, né, você pode abrir a sua casa... Eu não sei japonês. Então, você não sabe eu não sei japonês, eu não sei Mas você pode ter um amigo do Brasil. Mas aí, assim, você não tem mais noção que você abriu a porta da sua casa para pessoas que você não conhece. Aí é que mora o perigo. Numa outra velocidade, porque aí você vai falar, mas eu também não conhecia a pessoa do outro bairro e eu fui até lá. Então, só que tem um passo a passo. Para você chegar andando até lá, você sai da sua rua, você vai para outra rua, você vai tendo outros amiguinhos, até chegar lá no outro bairro, não vai? Olha, vou citar um exemplo para vocês. Ontem mesmo eu estava abrindo o Instagram, olhando alguma coisa, porque não olho todo dia, me veio uma coisa muito estranha. Estava lá, de um traficante coreano, nu. No seu Instagram? No meu. Eu falei, acho que ele é um traficante coreano nu. Eu tive que deletar aquilo. Eu falei, como é que isso apareceu aqui? Não aparece. Os hackers vão entrando, vão indo. Não. E você
mexendo, né? Você está ali exposto. Abri, veio aquela coisa. Você imagine para adolescentes e crianças. Sim. Gente, a conversa está boa, mas nós estamos há mais de 40 minutos nessa Nossa. prosa aqui, ó. Tá vendo? Nossa. E nós temos que fechar. Nós vamos continuar essa conversa qualquer outro dia, hein? Sim, porque tem muito assunto. Muito assunto, Não, né? É muito preocupante também. Agora, vamos contar para todo mundo que você tem um cineclube aqui na clínica? Isso é uma delícia. Então, esse é um dos nossos trabalhos, né, que a gente decidiu o cinema, né? Por que o cinema? Porque acho que a arte ensina muito, né? Ela alivia muita coisa também, ela ajuda você a elaborar melhor aí, do mesmo jeito que a historinha do livrinho para criança ajuda muito a criança a elaborar coisas que ela não entende. Eu acho que o cinema, o filme também ajuda muito e traz essa referência. Então aqui a gente faz toda a última quinta-feira do mês na clínica, a entrada é gratuita, é só chegar e participar. 6 horas da tarde a gente começa o filme e logo em seguida da apresentação do filme temos um debate, uma discussão entre os presentes. Uma prosa boa. Uma prosa, que até a Neuza esteve aqui com a gente. É uma última. delícia, E o bacana, assim, aliás, nós estamos discutindo agora adolescência. Né? Todo final de ciclo, que são 4 meses, um ciclo, nós temos um tema. O tema desse semestre foi adolescência e esse tema é sempre escolhido no grupo que está aqui presente. Ótimo. Então não somos nós que escolhemos, é quem veio assistir, traz, fala assim, eu gostaria muito de discutir sobre o amor, ou eu gostaria muito de discutir sobre, que nós já tivemos aqui, a maldade. Nós discutimos maldade. Nossa, então, deve ter sido bom essa conversa, hein? Muito boa a conversa, foi. Então tem aí, a gente escolhe alguns filmes. E esse semestre agora vai fechar o adolescente. E já foi discutido o próximo semestre? Ainda não, vai ser nessa quinta-feira. Vai ser nessa agora quinta-feira. Dia 27, quinta-feira. Na outra semana, Na outra semana, que essa é feriado amanhã. Dia 27, a gente está aqui com um filme alemão, que se chama Os Educadores. Opa. Ele não é tão conhecido na mídia, mas é um filme de 2010, se eu não me engano. Novo. E aí vai falar dessa coisa da ideologia do jovem. Opa! Quinta-feira, 27, na Clínica Celes. Que eu acho que é um tema que essa ideologia a gente tem discutido bastante, se existe ainda, quer dizer, o que aconteceu com a ideologia? Né? Estão falando muito em ideologia, mas parece que só existe uma, né? Para quem está falando hoje em dia, só existe uma, que é da esquerda. A da direita não existe? Então, se não existe, eu acho que caiu aí, pendeu para um lado, né? Então, e é bem, e voltando para a ideologia, que são jovens, né, no filme, que tem uma ideologia bem estruturada neles, mas aquela bem coisa da juventude mesmo, que você quer transformar o mundo. É uma delícia. Quando a gente tem vontade e acredita que vai conseguir. Isso. Você não acha que está faltando isso, não? Está faltando na gente, né? Que já passou de 50. Tá aí, minha gente. Nelma, muito obrigada. Obrigada por essa conversa. Vocês compartilhem essa prosa boa aqui do Sintonia. De tarde vai estar no canal Sintonia Neuza Cipolli lá no YouTube. Por favor, se inscrevam lá, clica no sininho. Eu quero fazer ao vivo pelo YouTube, mas eu não sou famosa, né? Então eu preciso de 1000 inscritos, por favor. Precisa chegar lá. Chegar lá. E aí posso falar também, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, tem o nosso site. Você pode enviar alguma dúvida ou pergunta, né? Que é o clinicaceles, tudo junto.com.br. Clinicaceles, com 2 L's. .com.br. Isso. Clica lá. Aí tem o contato e tem a nossa página também do Face. E aí podemos esclarecer alguma dúvida. Estamos aqui abertos. Maravilha. Tecnologicamente abertos. Tecnologicamente, se esforçando horrores para se adaptar à tecnologia. É isso aí. Minha gente, obrigada. Obrigada novamente. Obrigada e até amanhã, tá? E compartilhe essa prosa aí por todo mundo. Beijos para vocês, até amanhã. Não! Amanhã.